corrigir. Eu amo tanto o meu irmão que eu vou superar a minha própria barreira de constrangimento para ir até ele e fazer a correção necessária e apontar a ele o caminho certo. Arguir, como o Senhor diz nesse texto, é repreender. É repreender, mas repreender com um empenho. É você usar de todos os meios e de toda a sua persuasão para procurar mostrar ao outro que ele precisa mudar à luz da palavra de Deus. Quando eu vou corrigir o meu irmão, eu devo ir até ele, mas com todo o empenho, com todo o carinho, com toda a detença, e usar de todo o meu esforço para abrir a palavra de Deus diante dele e dizer: venha cá, vamos arrazoar se aquilo que você está fazendo está de acordo com aquilo que nós cremos, está de acordo com o nosso comportamento, o comportamento esperado que nós devemos ter como cristãos. Use de todo o empenho quando você for arguir o seu irmão. Tudo isso para mostrar o primeiro princípio, de que a correção, ela deve ser uma correção amorosa. A correção deve ser uma correção amorosa, cheia de amor. E é um amor que ele se revela de duas formas. Primeiro, ele vai se revelar na própria forma como você o faz, como o apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas, capítulo 6, verso 1. Aí, obrigado, não. Gálatas, capítulo 6, verso 1, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais devem fazer o quê? Vamos todos ler juntos o que está em vermelho? E guarda-te para que não sejas também tentado. Corrigiu com espírito de brandura. E o que é esse espírito de brandura? É você corrigir sem palavras duras. É você corrigir sem gritaria. É você corrigir sem nenhuma explosão de ira. É você ministrar a correção com a humildade de saber que naquilo que o teu irmão está errando, você também pode ser tentado. É corrigir com um espírito manso, como Jesus fazia. É a disciplina de qualquer pai. E você que é pai, você sabe do que eu estou falando, que é pai, que é mãe. É a disciplina do pai que sabe dar as palmadas, mas que depois também sabe pegar no colo e enxugar as lágrimas. Correção amorosa, uma correção que se revela na forma, mas que também se revela no objetivo. E qual é o objetivo da correção? Qual é o objetivo da disciplina? O objetivo da disciplina é a restauração. É você restaurar aquele que está se desviando. O objetivo da disciplina, o objetivo da correção não pode ser a tua satisfação, a satisfação da tua justiça própria. Não pode ser você olhar para o teu irmão que está em pecado e achar que você é mais justo que ele, que você é melhor do que ele, por isso você deve corrigir. O objetivo da correção não pode ser a vingança pessoal. E algumas vezes isso acontece. Nós usamos da correção, nós usamos da disciplina como uma forma de vingança. Nós guardamos aquela carta na manga para ser usada na hora certa. A disciplina não pode ter por objetivo a humilhação do outro. E infelizmente, no nosso coração, às vezes a gente pensa assim: eu vou falar com meu irmão, só que tem um negócio, o que eu tenho para falar com ele, eu vou falar tanto, mas tanto, que ele vai ficar desse tamanho. Sabe desenho animado? Aquela coisa de desenho animado, que um personagem começa a dar bronca no outro, o outro começa a diminuir,
ficar pequenininho. O objetivo da correção, da disciplina pessoal não pode ser esse. Não pode ser de diminuir o outro. O objetivo da correção amorosa só pode ser um: é restaurar o teu irmão. O nosso código de disciplina da IPB, sim, porque nós temos um código de disciplina na IPB, se você não sabe, ele dispõe disso de maneira muito clara. No seu artigo 2º, parágrafo único: toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o que mais? O próprio Deus. Quando você for corrigir, quando você for exercitar a disciplina, lembre-se de que o outro, ele tem o mesmo pai que você. Quando você for corrigir o outro, lembre-se que ele é filho do mesmo pai que você. E que você, querido irmão, é tão pecador quanto ele. Isso muda a nossa perspectiva. Mas eu quero mostrar para você um outro princípio que está nesse mesmo verso 15. O texto nos mostra também que quando nós formos exercitar a correção deve ser entre ti e ele. De novo, entre ti e ele só. E eu quero que você destaque aí, se você está com caneta e você gosta de anotar, você gosta de rabiscar a sua Bíblia, sublinhe a palavrinha só. Essas duas letrinhas fazem uma diferença entre ti e ele só. É claro que se o pecado ele é público, se o erro do irmão é cometido em público, a correção também deve ser. A correção deve ser pública. Se o pecado é público, correção do erro pública. O princípio aqui por detrás, isso é que é mais importante, é que a disciplina, ela deve se ater, a correção deve se ater aos interessados nela. E em mais, vamos todos juntos? Ninguém. A correção deve ser entre você e os interessados na disciplina, e em mais ninguém. Isso não interessa a mais ninguém. O princípio por detrás é que a disciplina, a correção, ela deve ser o que, irmãos? De novo, a correção deve ser discreta. Se nós não tomarmos esse cuidado de que a correção, a disciplina seja discreta, alguns males vão começar a surgir. Vai começar a surgir, por exemplo, a maledicência. Começa a maledicência. E a maledicência sempre vem de mãos dadas com a sua filhinha, a fofoca. E a consequência da ação dessa família satânica, maledicência e fofoca, é o rompimento de relacionamentos. Mas você nunca viu isso? Não é verdade? Eu gosto de usar uma ilustração para isso. Vocês já me ouviram falar disso algumas vezes. Próximo. Maledicência e fofoca dentro da igreja tem nome. Aliás, dois nomes. O primeiro deles é reunião de oração. Sabe o que é reunião de oração? O Celso chega para mim e diz: César, aliás não, deixa eu mudar, deixa eu melhorar ou piorar, dependendo do ponto de vista. Eu chego para o Celso e falo: Celso me emprestou 20 mil reais, tá? 20 mil reais, guarde a ilustração que nós vamos usá-la até o fim dessa mensagem.
Celso me emprestou 20 mil reais. Aí, o Celso, eu chego para o Celso e falo: Celso, está na hora de pagar, mas não tem condição não. Ou então eu nem dou satisfação para o Celso, melhor ainda, eu não dou nem satisfação para o Celso. Aí o Celso chega no dia da reunião de oração, a Simone faz a abertura ali. Cadê a Simone? Ali. Simone faz a abertura da reunião de oração, ela abre os pedidos. Aí o Celso diz assim: irmãos, eu quero que vocês orem pelo pastor César, porque eu acho que ele está em dificuldades físicas. Não é bom? Ou então, a maledicência, a fofoca tem outro nome, chama-se aconselhamento. Acontece a mesma situação, eu não pago o Celso, e aí ele chega no Douglinhas, e fala: irmão, eu estou com um problemaço, eu não sei como resolver, eu queria que você me aconselhasse. Pastor César está me devendo 20 mil reais e ele não paga. Você acha que o Celso está querendo me restaurar? Como eu disse hoje de manhã, vocês são muito piedosos. Não é? Querido, isso não é restauração não. E eu quero chamar a sua atenção para um texto de Provérbios. Cada vez eu me apaixono mais por esse livrinho, é joia demais Provérbios. Quer ver um texto de Provérbios? Quero que você fique ciente de uma coisa. Provérbios 25, versos 9 e 10. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Trazendo para a nossa situação, com quem é que o Celso deve pleitear a causa? Com o pastor César. E não descubras o segredo de outrem, ou seja, não sai por aí espalhando aquilo que você sabe, para que não te vitupere aquele que te ouvir. E o mais importante, não se te apegue à tua infâmia. Sabe o que quer dizer essas palavras difíceis? Que se o Celso fizer isso, o pastor César vai ser chamado de caloteiro pela igreja. Só que para o Celso sobra também uma parte, ele vai ser chamado de fofoqueiro. Disciplina deve ser discreta. Por isso, no processo de corrigir alguém, quando você tiver de corrigir alguém, cuide daquele que é o órgão mais perigoso do corpo humano. Você sabe qual é o órgão mais perigoso do corpo humano? Bota a tua linguinha para dentro da tua boca e mantenha a tua boquinha fechada. Não sai por aí espalhando que o irmão precisa de correção. E não me venha com essa história de que a tua motivação é piedosa. Se é piedosa, vai falar com quem de direito. Terceiro princípio. Pode passar mais uma vez? A correção deve ser justa. Isso está no verso 16 do nosso texto. O Senhor Jesus nos orienta, caso o irmão não nos dê ouvidos nesse tete a tete, que nós chamemos duas ou três testemunhas. Duas ou três testemunhas. Para quê? Ele está, na verdade, refletindo um ensino de Deuteronômio capítulo 19, tá? Que o Bruno vai colocar aí na tela para a gente. Deuteronômio 19, isso, que diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. E aí diz o quê? Pelo depoimento de duas ou três testemunhas irá se estabelecer o fato. Para quê? Para que toda palavra, para que toda declaração, diz o Senhor Jesus, se estabeleça. Não é isso que está aí no verso 16? Para que toda palavra se estabeleça. Nós estamos aqui muito próximos de um conceito jurídico, que é o conceito jurídico de prova.
A ideia em você chamar 2 ou 3 testemunhas aqui não é fazer a fofoca, mas é que você tenha provas, primeiro, de que você foi até a pessoa para corrigir. Segundo, que você tenha uma prova das razões da correção. Por que você foi? E terceiro, para que você tenha uma prova de que aquela pessoa resistiu àquilo que você está dizendo. 2 ou 3 testemunhas que vão fazer prova daquilo que você está alegando. Diz um princípio jurídico que é bem conhecido, até mesmo de você que não é advogado, que todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente até prova em contrário. Você podia se for bem direito. Todo mundo é inocente até prova em contrário. Isso tem nome. Isso é justiça. Que ninguém vai ser acusado, que ninguém vai ser condenado sem provas. A correção, ela deve ser justa. Toda a correção deve ser justa. Preste bem atenção nisso. A correção não pode ser baseada no disse-me-disse. A correção não pode ser baseada no eu ouvi falar. A correção não pode ser baseada na fofoca, a menos que a correção seja na própria fofoca. Talvez você não lembre desse caso se você é mais jovem. Esse é um caso de 1994, o caso da escola básica do Morumbi. Vocês se lembram desse caso? Resumidamente, os donos dessa escola foram acusados de abusar sexualmente, molestar sexualmente as crianças que estavam sob a sua guarda. Um agente policial, um delegado, talvez mal intencionado, provavelmente mal intencionado ou mal orientado, falhou e deixou as notícias a respeito dessa investigação vazar para a imprensa. A Rede Globo caiu de pau em cima dessa escola. Foi um verdadeiro linchamento moral em cima dos donos dessa escola, desse tal de Maurício. Um linchamento moral. Essas pessoas tiveram que fechar a escola, foram perseguidas, foram agredidas moral e fisicamente na rua. E a mídia caindo em cima deles numa campanha brutal de acusação. O detalhe é, tudo isso foi feito sem provas. De tal maneira que quando o processo ocorreu, esses donos da escola base, que já estavam com a sua vida profissional destruída, eles foram inocentados. E a Rede Globo, por causa desse caso, foi obrigada a indenizá-los em R$1.350.000. Tudo isso por uma acusação sem prova. Quando você acusa alguém, é preciso que você tenha prova daquilo que você disse, sob pena de falso testemunho. Se você não tem prova daquilo que você disse, da tua alegação, isso é falso testemunho. No tribunal, isso tem nome, chama-se perjúrio. Dentro da igreja, isso tem outro nome, chama-se pecado. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 19 e 20, nos traz uma exortação poderosa nesse sentido. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Por que essa diferença que o apóstolo Paulo faz? Os presbíteros são pessoas em especial, crentes especiais? De forma alguma, mas a reputação deles é. De tal maneira que se eles são acusados sem prova, e se produz um dano à sua reputação, tanto o seu ministério quanto a igreja muitas vezes se vê em sérios problemas. Por isso, nunca aceite uma denúncia sem provas.
Nunca aceite uma acusação sem provas. Por isso, pense também 2 vezes antes de levar adiante uma acusação contra alguém. Pense 2 vezes antes de acusar alguém. Você tem certeza daquilo que você está dizendo? Você tem certeza daquilo que você está falando contra o teu irmão? Você tem prova disso que você está falando? Se você não tem prova, se você não tem certeza, se tudo que você tem é um boato, se tudo que você tem é o diz que me diz, irmão, pelo amor de Deus, cala a boca, cale-se. Mas eu passo para o próximo princípio, o último princípio desse história. Versos 18 a 20 vão mostrar que a correção deve ser firme. A correção deve ser firme. Esses versos 18 a 20, nos revelam uma solução extrema. E ela é extrema mesmo, pela sua seriedade e gravidade. Teu irmão não ouviu você, teu irmão não ouviu as testemunhas, teu irmão agora tem que ser levado à assembleia da igreja, para ver se ele vai ouvir o corpo reunido ali no local. Cristo, irmãos, ele deu à igreja o poder de declarar alguém como parte do corpo ou não. Cristo deu esse poder à igreja. Às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de pensar nisso em relação à disciplina, de que nós temos a autoridade de desligar, só que a gente não pensa no contrário. Não é fácil para a gente aceitar que nós podemos ligar alguém à igreja por meio do batismo? É a mesma coisa. Se nós temos, dada por Deus, a autoridade de ligar, nós como igreja, como assembleia da igreja, nós temos também a autoridade para desligar. É aquilo que se chama na teologia de poder das chaves. O acordo da assembleia, diz o texto, está em harmonia com o céu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, não é isso? O acordo da assembleia, diz o texto, está em harmonia com o céu. Mas como é que a gente pode ter tanta certeza, ou quase certeza, de que esse acordo, essa decisão da assembleia é ratificado pelo céu? Por causa da possibilidade de erro. A possibilidade de errar é menor, porque aí não é a questão de uma pessoa analisando o caso, não é a questão de 2 ou 3 ou 4 pessoas analisando o caso, mas é uma igreja inteira analisando o caso, ouvindo as razões, olhando para a escritura e dizendo: não, realmente isso está errado e precisa de correção. É uma solução extrema em termos de convívio. O irmão impenitente, ele deve ser instruído a bem de si mesmo, para ver se ele acorda, para ver se acontece um despertamento na vida dele, como aconteceu com o crente de Corinto, que o apóstolo Paulo mandou disciplinar. Ele deve ser instruído a bem da santidade da igreja, do testemunho da igreja. Ele deve ser instruído a bem, principalmente e mormente, da glória de Deus, que não pode ser vilipendiada, que não pode ser tomada como algo vil. O nome do Senhor não pode ser tomado como algo vil por alguém que se chama cristão. Ele deve ser tomado, diz o texto, como alguém não convertido. Nós devemos entender que aquele irmão que não quis ouvir a exortação, ele deve ser tomado como alguém não convertido. Pode ser até que ele seja, e se ele for, certamente Deus o dará de volta. Mas não nos cabe decidir isso. A nós cabe cumprir fielmente aquilo que a palavra diz. A correção, então, queridos, ela deve ser firme. A correção deve ser firme. Irmãos, a igreja, ela é diferente do mundo. Igreja é diferente do mundo. As pessoas precisam saber que o preço de ser cristão é o discipulado. As pessoas precisam saber que o preço de ser cristão é você tomar a sua cruz, é você negar a si mesmo todos os dias. Isso é que é ser cristão.
Ser cristão tem um preço. Só que na nossa tentativa de nós nos aproximarmos do mundo, de nós conquistarmos as pessoas para Cristo, de nós nos achegarmos às pessoas, nós acabamos nos tornando parecidos demais com Ele. Nós deixamos de exercer o poder de influência que o Evangelho tem e passamos a ser os influenciados. Amados, isso é errado. A disciplina deve então ser exercida com a autoridade do alto, para que se saiba que a nada nós prezamos mais do que a glória de Deus. A disciplina deve ser exercida, repito, com uma autoridade tal que as pessoas saibam que nada nós desejamos mais, que nada nós queremos mais, que nada nós prezamos mais do que a glória do nome do nosso Deus. E uma igreja que não exerce a correção, uma igreja que não exerce a disciplina, é uma igreja que está jogando o nome de Deus no lixo, porque ela está permitindo que aqueles que congregam nela blasfemem do nome do Senhor, e o nome do Senhor não deve ser blasfemado. O nome do Senhor não deve ser tomado vil por aqueles que carregam esse nome de cristão. A igreja tem o dever de exercer a correção, queridos, por amor, sim, por amor à pessoa, por amor à santidade do seu testemunho e por amor, sobretudo, à glória do nosso Deus. É fato que essas muitas etapas também evitam que nós façamos uma tempestade no copo d'água. A gente não está aqui querendo dizer que se de repente você tropeça, não faça isso, mas pode acontecer, você tropeça numa pedra e fala um palavrão, você vai ser disciplinado e excluído da igreja. A disciplina não pode ser arbitrária. Só que fica evidente que uma atitude constante de pecado por parte de alguém que carrega o nome de cristão não pode passar sem a correção dele. Tem de ter correção. Mas quando é necessário, este é um processo triste. Nós não negamos isso não. Esse processo de excluir alguém da igreja não deve ser tomado com alegria. Conseguimos, a ovelha negra foi expelida. Ele não deve ser tomado com alegria. É um remédio amargo. É algo que deve ser praticado em meio a muitas lágrimas. Mas às vezes é um remédio necessário para nós afirmarmos ao mundo que nós vivemos debaixo da autoridade do reino. Queridos, nós vivemos debaixo da autoridade do Rei Jesus. O Rei que disciplina aqueles a quem ama. É o que ele diz lá em Apocalipse 3,19. Eu disciplino e repreendo aqueles a quem eu amo. Será que nós teremos a mesma coragem, o mesmo amor, a mesma firmeza, a mesma atitude justa que caracteriza o Senhor Jesus? Será que nós temos essa mesma atitude de corrigir uns aos outros? Você ama realmente o seu irmão? Você ama o seu irmão? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você ama essa pessoa que está do seu lado? Se sim, se você ama essa pessoa, tome a iniciativa de corrigir o seu erro. Tome a iniciativa de corrigir o erro dessa pessoa. Não espere que ele o procure. Não espere que essa pessoa procure você em busca da correção. Sabe por quê? Às vezes o pecado ele nos entorpece e a gente não percebe que a gente está errado. Há mérito naquele que leva o pecador ao arrependimento e à vida. Há mérito em você conduzir alguém ao arrependimento.
Se você ama o seu irmão, seja corajoso o suficiente para corrigir. Não espere que ele vá até você, porque a nossa postura às vezes é essa: o outro está errado, então ele que vem a mim. Não faz isso, querido. Às vezes o outro nem sabe que está errado, e é preciso que você vá até ele. Nossa, querido, não é assim. Você ama realmente o seu irmão? Olha de novo para ele. Olha dos dois lados. Tem gente que só olha para a mulher, para o marido, para o filho. Olha para o lado também, galera. Olha para mim aqui também, aqui na frente, tá? Você ama o seu irmão aqui, ó? Ama? Corrija-o com brandura. Corrija o seu irmão com brandura. Não tente ser a palmatória do mundo. Querido, não seja o chicote santo de Jesus que purifica a igreja. Igreja pentecostal tem muito dessas coisas, né? Os irmãos que passaram igreja pentecostal tem esses nomes assim, né? É o sapatinho de fogo. A minha mulher, ela está lá na lotada, mas ela conta parênteses, aliviar o clima, né? Não que a gente vai perder a seriedade, mas tinha um camarada na igreja que ela frequentava, e ela é de origem pentecostal, Marcelo, que era assim: quando a pessoa começava a ficar mais morno no culto, né, ele virava e dava aquele: ô glória! Começaram a chamar ele de campainha de Jesus. Querido, não seja o chicotinho de Jesus, o chinelinho de Jesus. Lembre-se que aquela pessoa a quem você corrige é alguém por quem Cristo também morreu. Lembre-se disso. Aquela pessoa que você vai corrigir é alguém por quem Cristo morreu. Seja sincero, seja objetivo, mas sobretudo seja amoroso. Você não precisa ficar usando de eufemismo também. Olha, sabe como é que é? Lindinho, queridinho do meu coração. Para com isso também. Vamos parar com esses melindres. Seja sincero, objetivo, claro, direto, mas seja brando. A pessoa que você corrige é digna disso. Você ama realmente seu irmão? Olha aí, volta. Você ama realmente seu irmão? Seja discreto ao corrigi-lo. Fale olho no olho, tratando diretamente com ele. Sabe por que eu estou marcando aqui essa palavra diretamente? Porque não existe nada mais horrível do que indireta. E lamentavelmente, me permita aqui abrir o coração com você, é com amor de pastor que eu falo isso. Infelizmente eu vejo isso no Facebook da igreja. Não use da indireta. Não fique cutucando o outro. Não promova a lavação de roupa suja diante de outras pessoas. Trate o problema, resolva o problema e põe uma pedra em cima do assunto. Acabou. Segue adiante. Você ama realmente seu irmão? Você ama realmente seu irmão? Seja justo com ele. A tarefa do líder, amados, é uma tarefa difícil quando ele tem que disciplinar. Preste bem atenção nisso. Algumas vezes as pessoas esperam que nós, como liderança da igreja, nós tomemos atitudes baseadas no diz que me diz, no eu ouvi dizer que, e as pessoas ficam esperando que a gente deve tomar atitudes com base nisso, no diz que me diz. Elas esperam que nós pratiquemos a disciplina, mas sem que nós citemos o seu nome. Sabe aquela coisa? Pastor, eu ouvi dizer que o fulano, o Zezinho, ele está traindo a mulher. Aí você fala que não é verdade isso. Não é verdade, pastor. Então o negócio é o seguinte: vamos pegar você, vamos nós dois aqui para falar com o Zezinho. Aí você começa a experimentar o que é um cabo de guerra, né? Vamos, burrinho, para cá. Queridos,
isso é agir sorrateiramente contra o irmão. Isso é feio demais. Não faça isso. Se a disciplina é necessária, faça o que a Bíblia diz. Reúna as testemunhas do fato e tenha a ousadia de buscar a liderança. Se você não tem esse amor suficiente de permitir ao seu irmão defender-se de maneira justa, então é melhor que você se silencie. Porque se você não se silenciar, você está causando divisão no corpo de Cristo. Você ama realmente o seu irmão? Agora olhem todos para mim. Você ama realmente o seu irmão? Seja firme com ele. Seja firme. Às vezes, como diz Paulo acerca do disciplinado em Corinto, é preciso afastar o outro por breve tempo para que ele esteja de volta para sempre. Às vezes é necessário. Saiba compreender quando, como liderança, às vezes nós temos de tomar a iniciativa de mandar alguém para o chuveiro. Às vezes é necessário mandar alguém para o chuveiro, para o banco, como a gente costuma dizer. Às vezes é necessário. O nosso intuito é sempre de restaurar. O nosso intuito é o intuito de corrigir. O nosso intuito é o intuito de reunir, jamais de destruir ou de separar. Ore por nós. Preste bem atenção nisso. Em nome de Jesus. Ore por nós, pastores desta igreja. Ore por nós, pastores. Eu falo pastores porque não sou só eu pastor dessa igreja, não. Presbíteros, levantem as mãos, por gentileza. Levantem as mãos, presbíteros. Esses são os pastores da igreja também. Orem por nós, para que a gente tenha a sabedoria dada do alto para fazer aquilo que nós precisamos fazer e de maneira correta. Não adianta às vezes você só falar e só reclamar se você não ora. Coloque as nossas vidas em oração, em nome de Jesus. A gente precisa da sua oração, para que a gente tenha a firmeza, a sabedoria, a brandura necessária e a justiça de aplicar a correção como ela deve ser aplicada. Nós corrigirmos uns aos outros não é a tarefa das mais fáceis, mas certamente é uma tarefa que vale a pena quando o bem dos irmãos, o bom nome da igreja e a glória do nome de